Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. Paz e bem, meus irmãos. Aproveitando a Semana Santa, um momento maravilhoso da espiritualidade cristã, da espiritualidade católica, nós apresentamos hoje uma antiga homilia sobre o Sábado Santo que está na liturgia das horas. Nós já falamos sobre a descida de Jesus à mansão dos mortos em 2 momentos aqui no canal. Quando nós fizemos um curso sobre novíssimos, sobre escatologia, e quando nós lemos aqui e meditamos um texto apócrifo que falava exatamente dessa descida de Jesus à mansão dos mortos ou aos infernos. Nós já vamos falar sobre isso, porque que se fala infernos. Existe mais de um inferno, mas o que importa aqui é a gente aproveitar esse momento da Semana Santa para, neste vídeo, absorvermos um pouco mais da riqueza da liturgia católica. É belíssimo esse momento em que a gente vive, né? E, assim, como católico e cristão, nós não podemos deixar de participar de forma alguma, né, do Tríduo Pascal, né? É uma celebração das coisas mais lindas que existem na nossa fé. Esse tempo todo, né, propício desde toda a Quaresma, a passagem pela Quaresma, a Semana Santa, né, essa semana lindíssima que é um presente de Deus para nós, e a liturgia das horas, né, que é a oração universal da Igreja. Então esse é um grande tesouro. Essa leitura eu acredito ser uma das mais belas, simplesmente emocionante para mim. Muitas vezes quando eu leio eu me emociono realmente, porque é uma das coisas mais belas que tem da nossa história, da nossa igreja. É a nossa igreja, né? Então, só para localizar, Jesus morre na sexta-feira, que nós vivenciamos liturgicamente realmente na Sexta-feira Santa, e aí? E o que acontece depois? É o que nós vamos ver agora na leitura dessa antiga homilia que vem do século IV depois de Cristo e que está na liturgia das horas. O que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Ele vai, antes de tudo, à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu filho vão ao encontro de Adão e Eva cativos, e agora libertos dos sofrimentos. O Senhor entrou onde eles estavam, levando em suas mãos a arma da cruz vitoriosa. Quando Adão, nosso primeiro pai, o viu, exclamou para todos os demais, batendo no peito e cheio de admiração: "O meu Senhor está no meio de nós." E Cristo respondeu a Adão: "E com teu espírito." E tomando-o pela mão, disse: "Acorda, tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho, por ti e por aqueles que nasceram de ti. Agora digo, e com todo o meu poder, ordeno aos que estavam na prisão: sai, e aos que jaziam nas trevas: vinde para a luz, e aos entorpecidos: levantai-vos." Eu te ordeno, acorda tu que dormes, porque não te criei para permaneceres na mansão dos mortos. Levanta-te, obra de minhas mãos, eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra das minhas mãos. Levanta-te, ó minha imagem, tu que foste criado à minha semelhança. Levanta-te, saiamos daqui, tu em mim e eu em ti. Somos uma só e indivisível pessoa. Por ti, eu, o teu Deus, me tornei teu filho. Por ti, eu, o Senhor, tomei tua condição de escravo. Por ti, eu, que habito o mais alto dos céus, desci à terra e fui mesmo sepultado abaixo da terra. Por ti, feito homem, tornei-me como alguém sem apoio, abandonado entre os mortos. Por ti, que deixastes o jardim do paraíso, ao sair de um jardim, fui entregue aos judeus, e num jardim crucificado. Vê em meu rosto os escarros que por ti recebi, para restituir-te o sopro da vida original.
Vê nas minhas faces as bofetadas que levei para restaurar, conforme a minha imagem, a tua beleza corrompida. Vê em minhas costas as marcas dos açoites que suportei por ti, para retirar dos teus ombros os pesos dos pecados. Vê minhas mãos fortemente pregadas à árvore da cruz, por causa de ti, como outrora estendeste levianamente tuas mãos para a árvore do paraíso. Adormeci na cruz, e por tua causa a lança penetrou no meu lado, como Eva surgiu do teu, ao adormeceres no paraíso. Meu lado curou a dor do teu lado. Meu sono vai arrancar-te do sono da morte. Minha lança deteve a lança que estava voltada contra ti. Levanta-te, vamos daqui. O inimigo te expulsou da terra do paraíso. Eu, porém, já não te coloco no paraíso, mas num trono celeste. O inimigo afastou de ti a árvore, símbolo da vida. Eu, porém, que sou a vida, estou agora junto de ti. Constituí anjos que com servos te guardassem. Ordeno agora que eles te adorem como Deus, embora não sejas Deus. Está preparado o trono dos querubins, prontos e apostos os mensageiros, constituindo o leito nupcial. Preparado o banquete, as mansões e os tabernáculos eternos adornados, abertos os tesouros de todos os bens, e o reino dos céus preparado para ti, desde toda a eternidade. Belíssima essa leitura, por isso que eu falo assim, é emocionante, né? A primeira vez que eu li, eu fiquei realmente muito emocionado, principalmente porque nós podemos, nesse momento que nós estamos vivendo da Semana Santa, da liturgia tão rica, né? Nós podemos nos colocar no lugar desse Adão. Devemos, né? Porque Jesus ali está falando exatamente tudo o que ele veio, para que ele veio, né? A parte quando ele fala, levanta tu que dormes, porque que ele deu a vida para nos salvar. E coloca tudo isso para Adão, mostrando para ele, né? Olha quanto amor que Jesus se derrama, né, por nós nesse momento. Por isso é muito importante, meus irmãos, eu convido que vocês reflitam bastante, assistam mais uma vez, voltem o vídeo, prestem bastante atenção nas palavras, leiam, para que vocês possam meditar, porque essa liturgia é exatamente a grande prova de amor, assim, ilustrada em fatos, em verdades, que o próprio Senhor Jesus nos fala o quanto que nos ama, né? O quanto que ele vem até nós, ele sendo Deus, vem até o homem para salvar esse gênero humano. E é importante que se diga, esse vídeo está sendo visto por outros irmãos de outras religiões, de outras denominações cristãs, não somente por católicos. Nós que somos católicos professamos, inclusive está no nosso credo, vem da época apostólica, que Jesus desceu à mansão dos mortos. E essa mansão dos mortos era o local espiritual, o estado, lugar das pessoas que morreram, logicamente, e que estariam destinadas, podemos dizer assim, diante da sua prática na sua vida terrena, estariam destinadas ao céu. Mas, justamente por Jesus Cristo ainda não ter morrido na cruz, o céu estava fechado. Então essas pessoas ficaram nesse estado espiritual da mansão dos mortos, que na Bíblia também é chamado esse estado de seio de Abraão. Inclusive, sobre o tema de mansão dos mortos, nós temos alguns vídeos produzidos por nós, links na descrição. Para a gente entender, Marcos, assim, se Jesus é o nosso Salvador, e ele se encarna exatamente para salvar o homem, para que o homem possa ir para o céu, aqueles que nasceram e morreram antes da encarnação do Verbo Divino, ou seja, antes da encarnação do Cristo, iriam para onde, né? O que ia acontecer com eles? Qual seria o estado espiritual? Tiraria a função de Salvador de Jesus, né? Então, assim, é bastante fácil da gente compreender que antes da encarnação de Jesus, essa salvação, o céu lá ainda não estava aberto para que a gente pudesse entrar. A gente chama a porta do céu estava fechada. A forma figurada de a gente dizer isso. Exatamente. Então é somente para ilustrar. Está no Catecismo da Igreja Católica. No número 632. As frequentes afirmações do Novo Testamento, segundo as quais Jesus ressuscitou dentre os mortos, 1 Coríntios 15, 20, pressupõem anteriormente a ressurreição, que este tenha ficado na morada dos mortos.
Este é o sentido primeiro que a pregação apostólica deu à descida de Jesus aos infernos. Jesus conheceu a morte como todos os seres humanos, e com a sua alma esteve com eles na morada dos mortos. Mas para lá foi como Salvador, proclamando a boa notícia aos espíritos que ali estavam aprisionados. Vejam agora essa reflexão de São João Damasceno. Neste período, seu corpo foi ao sepulcro, aquele em que José de Arimateia e Nicodemos prepararam para a sua dignidade. Durante sua permanência no túmulo, a sua natureza divina continuou a assumir tanto a alma como o corpo, apesar de separados entre si pela morte. Por isso, o corpo de Cristo morto não sofreu a corrupção. Eis porque no sepulcro estava presente o Filho de Deus, o qual desceu também com a alma aos infernos. Embora Cristo, enquanto homem, tenha sofrido a morte e a sua santa alma tenha sido separada do seu corpo imaculado, nem por isso a divindade se separou de nenhum modo, nem da alma nem do corpo, e nem por isso a pessoa única foi dividida em duas. Tanto o corpo como a alma tiveram existência simultânea, desde o início, na pessoa do Verbo, na pessoa de Deus Filho. E apesar de na morte terem sido separados, nenhum dos dois deixou de subsistir na pessoa única do Verbo. Continua o Catecismo no número 633. A Escritura denomina a morada dos mortos, para a qual o Cristo morto desceu, de os infernos, o Sheol ou o Hades, visto que os que lá se encontram estão privados da visão de Deus. Este é, com efeito, o estado de todos os mortos, maus ou justos, à espera do Redentor, que não significa que a sorte deles seja idêntica, como mostra Jesus na parábola do pobre Lázaro, recebido no seio de Abraão. São precisamente essas almas santas que esperavam seu libertador no seio de Abraão, que Jesus libertou ao descer aos infernos. Jesus não desceu aos infernos para libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o haviam precedido. Todos os mortos antes da morte de Cristo desciam aos infernos, os justos para o círculo exterior, chamado limbo dos patriarcas ou Sheol, em que sofriam a pena de dano, ausência de Deus, mas não a de sentido, fogo corpóreo. Não sentiam dor propriamente dita, mas sentiam uma enorme angústia pela privação de Deus, que tanto anelaram em vida, e os incrédulos ou réprobos para o inferno propriamente dito, sofrendo ambas as penas, e por isso estavam terrivelmente atormentados pelo rigor destas penas que sofriam. Estes textos, eles já são autoexplicativos. Tanto os slides onde a gente coloca essas explicações, tanto os parágrafos do Catecismo da Igreja Católica, o 632 e o 633. Certo. Mas é importante ressaltar por que antigamente era chamado o Sheol, ou Morada dos Mortos, ou Hades, ou Seio de Abraão, como está em Lucas 16, está na passagem bíblica, a existência da mansão dos mortos. Exatamente. Dentro de uma parábola, Jesus mostra o seio de Abraão, que é a mansão dos mortos. Por que tantos nomes? Porque alguns foram retirados de outras culturas, sim, como Hades, né? O próprio Sheol vem da cultura hebraica. O que interessa dizer é o seguinte: por que era chamado de os infernos? Porque nós tínhamos o inferno dos condenados, esse estado espiritual, as pessoas não mudavam. Nós, inclusive, falamos sobre isso em outros vídeos. Sobre esses assuntos, vou deixar os links na descrição. E temos a morada dos mortos, ou a mansão dos mortos, ou o seio de Abraão, como já nós mencionamos, que era uma forma de inferno. Por quê? O que significa inferno? A ausência de Deus, né? Então, dessa forma, aqueles que apesar de estarem destinados aos céus porque foram pessoas justas, elas não poderiam estar no céu porque o céu estava fechado, como nós acabamos de falar. Esta comunhão com Deus permanente estava interrompida e ela só seria restaurada com o sacrifício de Jesus na cruz. Por isso que Jesus desce à mansão dos mortos e leva essas almas justas para os céus, para esta comunhão permanente com Deus. Logo, a palavra inferno para essa mansão dos mortos, infernos,
ela é apropriada. O problema é que a gente confunde com outro inferno. Sim, que não tem nada a ver na verdade, né? E daí a grande frase, né, de Jesus, que a gente leu na homilia, né? Levanta tu que dorme, né? Ou seja, quando ele vem chamar Adão, né? Exatamente porque ao longo do tempo a igreja, de uma forma didática, de uma forma que possa ensinar com mais facilidade a diferenciar esses infernos, o inferno do limbo dos patriarcas, ainda tem esse nome, limbo dos patriarcas, ou seio de Abraão, ou Sheol em alguns textos, para diferenciar esses infernos, ela achou por bem denominar mansão dos mortos esse estado espiritual desses justos que deveriam estar nos céus, mas não estavam porque esta comunhão estava interrompida. E continuou a expressão inferno para o estado lugar onde as pessoas permaneciam, as pessoas condenadas permaneciam porque não queriam voluntariamente entrar em comunhão com Deus, chegar a Jerusalém Celeste. Negavam a Deus, né? Completamente. Então ficou agora mais fácil. Mansão dos mortos é uma coisa, inferno é outra. Então, Marcos, um lugar era o lugar da espera pelo Salvador. Seio do Abraão, limbo dos patriarcas, Sheol também, alguns textos, mansão dos mortos. E o outro lugar era o lugar daqueles que já estavam condenados, que já não tinham mais salvação. Que não mudou de nome, continua, didaticamente falando, inferno. Para ilustrar melhor, então, a gente vai ler agora uma passagem da uma encíclica do Papa Inocêncio III. Enquanto seu corpo jazia no sepulcro, sua alma foi a esta morada dos mortos para pregar a todos os que ali jaziam. Livremente, ele vai buscar os que eram seus e que por ora estavam cativos. Para entender por que estavam ambos justos e injustos nos infernos, precisamos saber que o nosso pecado acarreta culpa e penas. A culpa foi paga por Cristo, mas as penas consistem, além da morte do corpo, na punição da alma que estaria fadada a viver eternamente longe de Deus. Ela que tem sede do Deus vivo. A pena do pecado original é a carência da visão de Deus. A pena do pecado atual é o tormento do inferno eterno. Enquanto Cristo não fosse ali para libertá-los, ficariam privados da glória de Deus. Quis Cristo morrer e descer aos infernos para carregar sobre si toda a punição, mas o foi como livre que era. Os outros estavam como cativos do demônio, que tinha contra eles o documento que os condenava. Continuando no Catecismo, parágrafo 634, a Boa Nova foi igualmente anunciada aos mortos. A descida aos infernos é o cumprimento até sua plenitude do anúncio evangélico da salvação. É a fase última da missão messiânica de Jesus, fase condensada no tempo, mas imensamente vasta em sua significação real de extensão da obra redentora a todos os homens de todos os tempos e de todos os lugares, pois todos os que são salvos se tomaram participantes da redenção. Então continua no 635 do Catecismo. Cristo desceu, portanto, no seio da terra, a fim de que os mortos ouçam a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem vivam. Jesus, o príncipe da vida, destruiu pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo, e libertou os que passaram toda a vida em estado de servidão, pelo temor da morte. A partir de agora, Cristo ressuscitado detém a chave da morte e do Hades, e, ao nome de Jesus, todo joelho se dobra, no céu, na terra e nos infernos. Então, Marcos, nós vemos aí exatamente a belíssima encíclica do Papa Inocêncio III, né? Que vem nos falando exatamente, eu faço a grande pergunta assim, olha o amor de Jesus por nós, né? Ele que depois de sua morte, né? Depois de ter cumprido, vamos colocar assim, a sua missão, ele vai resgatar aqueles que eram seus, né? A culpa que os colocavam naquele lugar foi paga, né? E agora ele vai lá e resgata aqueles que eram seus, né? O texto do Papa nos mostra isso, né? A importância de Jesus ter descido à mansão dos mortos
para resgatar aqueles que são seus, concluindo a redenção. E a grande beleza do próprio Jesus na cruz. Eu acho, quando ele fala assim, livremente, né? Que Jesus foi livremente, né? Até essa mansão dos aqueles mortos, que estavam cativos. Aqueles que estavam cativos, né? Demonstra exatamente o amor do nosso Senhor, do nosso Salvador, né? E nesse tempo que a gente vive de Quaresma, da Semana Santa, desse liturgia lindíssima que a gente tem até chegar no domingo de Páscoa, né, quando a grande vitória nos é dada, né, na verdade já na celebração do Sábado Santo, que é uma celebração lindíssima também, que inicia com a procissão das velas, né, que faz a fogueira na frente da igreja, depois santa, né? A fogueira santa, depois todos entram na igreja escura, né, e aí vai acendendo as velas, sabe? Convida todos os irmãos, né, até de repente você que ainda não é católico, ou que talvez nunca participou do Tríduo Pascal. Ter essa experiência, né? Tem essa experiência, viva esse momento da fé, que é uma coisa lindíssima, né? Porque a liturgia, o mistério da liturgia católica é que ela realmente está acontecendo. Está acontecendo a morte do Senhor, está acontecendo tudo que ocorreu durante esse período, se torna presente, nós não é que se vivendo, repete, né? É como se nós estivéssemos presenciando aquilo que aconteceu há cerca de 2000 anos atrás. Não é uma repetição, mas está realmente acontecendo diante de nós. Algo... como se o tempo parasse e a gente pudesse viver esse tempo, né? Exatamente. E o parágrafo 634 destaca a importância da descida aos infernos ou à mansão dos mortos, dizendo que é o cumprimento até sua plenitude do anúncio evangélico da salvação. Veja a profundidade daquilo que nós estamos meditando durante a Semana Santa. Mostrando que o Senhor ele veio para salvar a todos, né? Mas nem todos serão salvos porque não querem, mas ele veio para todos, né? Conclui a Semana Santa exatamente com a ressurreição, que, como nós vimos no parágrafo 635, Jesus, o príncipe da vida, destrói pela morte o dominador da morte, que é o demônio. Então, ele vence a morte. Exatamente. Né? Vejam a importância da Semana Santa para todo cristão, que possamos aproveitar esta liturgia nessa semana maravilhosa. Vamos todos então viver uma semana cheia de alegria, de toda essa revelação que ela se dá aos nossos olhos, né, diante dos nossos olhos, e nós temos a oportunidade de vivê-la intensamente, né? E principalmente o Tríduo Pascal, que começa na Quinta Santa. Do Tríduo Pascal. Quinta-feira Santa, Sexta Santa e Sábado Santo. Exatamente. E que conclui com o Domingo de Páscoa. Lembramos que o Sábado Santo nós já proclamamos a vitória de Cristo. Por quê? Porque é exatamente aquilo que a gente celebra. Se prolonga na véspera, no domingo, né? Se prolonga no domingo. Na véspera. Paz e bem a todos, uma santa Semana Santa, uma feliz Páscoa, e que Deus esteja sempre com vocês. Paz e bem. Peço que vocês deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo. Até lá.